Shalom, queridos, graça e paz. Sejam bem-vindos à Escola do Sucesso. Seja bem-vindo ao templo da Universidade de Deus para preparar você para conquistar aqui nessa terra e ganhar a eternidade na felicidade com o Senhor Jesus. Amém? Queria que você apertasse a mão da pessoa simpática que está do seu lado. Gostaria de que você dissesse o seu nome completo para esta pessoa e dissesse assim: será uma grande aventura a partir de agora. Diga: eu e você vamos mergulhar. Diga: em uma onda profunda de revelação da palavra de Deus. Diga: se prepare, porque você vai sair daqui para alcançar o sucesso. Diga de novo: você vai sair daqui nesta noite preparado para vencer. Diga: nada, nada, nada. Diga: absolutamente nada que se levante para lhe abater será capaz de fazê-lo, porque você nessa noite receberá ferramentas para sair para a vitória. Jogue as mãos para cima, aplauda ao Senhor e, se possível, dê um grito de glória ao Senhor. Aleluia! Queridos, nessa noite, confesso que é com muita alegria no coração, que vamos compartilhar uma palavra que está sendo gerada no meu íntimo desde terça-feira passada. Estava olhando as Sagradas Escrituras e descobrindo em alguns versículos da palavra algumas chaves que me fizeram refletir e analisar, e pensando na minha própria existência e também pensando em você. Nós vamos ministrar hoje uma palavra que tem como tema: do lixo ao luxo, ou do luxo ao lixo. As escolhas somos nós que fazemos. Deus não criou ninguém fadado ao fracasso. Deus não criou ninguém fadado para a derrota. Deus não predestinou ninguém para a destruição. Há um grande propósito de Deus em soerguer, em levantar você. E hoje você vai receber ferramentas nessa ministração que vai fazer você refletir sobre a sua vida, fazer uma análise da sua história e perceber que você tinha tudo para não ser quem é. Você vai olhar em sua volta pessoas que largaram na existência o caminho na mesma velocidade que você. Alguns ficaram no meio do caminho, alguns desistiram em algumas curvas, alguns se perderam em algumas estradas. Mas se você chegou até aqui, porque Deus vai lhe conduzir até o final do propósito que Ele tem para a sua vida. Se você está aqui hoje, especificamente nesta ministração, é porque Deus reservou o melhor dEle para te equipar, te capacitar, entregar as ferramentas que você precisa para dar a volta por cima. E estou com 45 anos de vida. Algumas coisas eu vejo alguns jovens conversando, e eu digo: quando eu tinha esta idade, eu também tinha esta visão da vida. Quando eu tinha a idade de alguns jovens que eu vejo hoje, achando que estão vivendo a melhor fase da vida, infelizmente, a maioria deles vão descobrir que a gente começa a viver depois da juventude. Hoje eu posso dizer: estou aprendendo a viver. E uma das coisas que a vida nos ensina não é fazer as escolhas corretas. A vida nos ensina a fazer as renúncias corretas. Onde você vai chegar, onde você vai parar, onde você vai alcançar, não é pelas escolhas que você faz, mas é por aquilo que você está capaz de renunciar para alcançar outros objetivos. Lembro-me, por exemplo,
de que nosso período de estudos, nós tínhamos um tempo que era para o lazer, e a gente sacrificava o lazer para estudar. E todos aqueles que amavam mais o lazer do que o estudo, hoje são empregados dos que deixavam o lazer para estudar. Descobri que quando a gente leva a vida a sério, ainda quando a nossa idade é tenra, ainda quando a nossa idade é parca, ainda quando a nossa idade é exígua, ainda quando a nossa idade é sui generis, ainda quando a nossa idade é nova, a gente tem a capacidade de fazer as escolhas corretas, pelo nível das renúncias corretas. Existem coisas na vida que vão lhe colocar entre a cruz e a espada. E há momentos que a gente precisa fechar os olhos, quando o nosso coração pede para usar a espada, e a maturidade nos leva a escolher a cruz. Normalmente, quem escolhe a cruz não morre na espada, mas quem escolhe a espada é ferido pela própria espada. E hoje eu quero pensar na primeira passagem bíblica para fundamentar a nossa ministração de hoje. No livro dos Salmos, 113, versículo 7, está escrito lá que Deus tem um propósito magnífico na vida da gente, amados. Salmo 113, versículo de número 7. Ele levanta o pobre do lixo e levanta do monturo o mais necessitado. Qual é o contexto que está inserida esta reflexão, esta perícope bíblica e teológica? Está fundamentado na experiência de Ana, e você vai encontrar isso em 1 Samuel capítulo 2 e o verso 8. Está o salmista Davi citando no Salmo 113 a experiência de Ana quando ela era humilhada, quando ela era desvalorizada, quando ela não tinha prestígio, quando ela não tinha possibilidade. 1 Samuel capítulo 2, o verso 8 diz: ele levanta o pobre do lixo, e de desde o lixo exalta o necessitado, para o fazer assentar cara a cara, tete a tete, frente a frente, de igual para igual, com os príncipes dessa terra. Quando é que Ana diz isso? Quando ela abre a boca, ela vocifera, ela verbaliza, ela interpreta o sentimento que vem profundo no coração, porque ela estava de um estado de miserabilidade, um estado de mendicância, um estado de humilhação, um estado de rejeição, um estado de que alguém que estava sendo pisado. A despeito disso, ela é tomada de um sentimento de gratidão, porque Deus ouviu a sua oração. Eu quero dizer para você, eu não sei qual o nível de batalha, de luta e de peleja que você tem, meu irmão e minha irmã. Você que vai estar recebendo essa palavra também através da internet, através de um DVD, de um áudio, sei lá como, mas de alguma forma, se essa palavra está chegando aos seus tímpanos, está alcançando o seu ouvido, é porque Deus está dizendo para você que Ele vai reverter o quadro da sua história. É porque Ele está preocupado com você. Há momentos em nossa vida que a gente acha que as pessoas que podiam fazer alguma coisa pela gente, elas viraram as costas, esqueceram o nosso nome, já não atende mais o nosso telefone, já não atende mais, não responde mais o nosso WhatsApp, visualiza, mas não responde.
Há momentos que a gente está assim. Ana estava numa situação dessa. E ela estava abaixo da redução do nada. Até que um dia que Deus escuta a sua oração. Até o dia que Deus ouve o seu clamor. Até o dia que Deus recebe a sua oração. E Ana estava como lixo. Olha para mim. Ana entrou no culto, no templo, se sentindo um lixo. Mas Deus ouviu a oração de Ana. Ela estava se sentindo ninguém, mas Deus ouviu a oração dela. Ela estava em processo de rejeição, de depressão e angústia. Ela precisava de uma resposta para alguém. Ela precisava provar alguma coisa para alguém. E ela deseja no seu coração fazer algo. E ela diz: tudo que me resta agora é Deus. Eu não sei se você já passou por uma situação que tudo que lhe resta é Deus, porque tudo que você esperava, toda a expectativa que você tinha, já não supre mais, já não atende mais. As portas estão fechadas, os nãos são muito mais recorrentes. Aí agora, todas as fontes que você busca já não tem mais. Onde você buscava já secou. Onde você pedia já não tem mais. E nesse momento foi o que Ana tinha expectativa de que alguma coisa fosse acontecer, mas ela estava se sentindo um lixo. Bem casada, o marido que lhe amava, mas ela se sentia um lixo. O estado de alma é uma linguagem muito profunda do ser humano. Às vezes o impacto de uma coisa simples para mim é um dano muito profundo na vida do outro. Depende do organismo psíquico de cada um. Cada um responde no nível. Do ponto de vista orgânico também é assim. Existe um remédio que eu posso tomar um comprimido e resolver o meu problema. Mas existe uma situação que eu preciso tomar 2 comprimidos para resolver. Existem pessoas que precisam tomar apenas um pedaço. Cada organismo é diferente do outro. Por isso que quando o médico prescreve, ele analisa o seu histórico. Quando a gente vai prescrever alguma coisa do ponto de vista psíquico, a gente faz anamnese, examina. Depois faz o rapport, que é ouvindo os familiares, as pessoas que estão envolvidas. E aí a gente começa a perceber que o problema de um está atrelado a outros. Não é bem como a situação chega no consultório, não é bem como chega no gabinete, não é mesmo como chega no nosso ouvido. Existem algumas coisas emaranhadas, enfronhadas, entrelaçadas, apegadas. E é nesse momento que Ana descobre a sua vida assim, ela diz assim: só me resta agora o Senhor. E ela se sente um lixo. Sabe o que é você estar cercado de uma pessoa que está fazendo declarações de amor, mas isso não lhe alimenta? Porque a sua necessidade é maior do que o que estão lhe dizendo. O marido de Ana, ele disse para ela assim: olha, eu te sou melhor do que 10 filhos, eu supro todas as suas necessidades. Mas ela queria um filho. Você tem uma necessidade na sua vida. Você pode ser abraçado, você pode estar cercado, mas existe uma coisa que precisa acontecer para que você seja realizado. E hoje eu quero dizer uma coisa, quero lhe encorajar a não abrir mão daquilo que Deus lhe deu, de não entregar o que Deus lhe deu. Seja a sua dignidade, a sua honra, o seu caráter, a sua personalidade. Não permitam que as pessoas joguem abaixo o que Deus custou para lhe dar. A maior riqueza de um homem é o seu caráter. A maior riqueza de uma mulher é o seu caráter. A maior riqueza de um ser humano é a sua vida. Não permita que ninguém venha se esmicuir na sua vida, se enfronhar na sua vida e destruir o seu bem precioso. Você é responsável pelas escolhas que você faz. Ana se sentiu um lixo. Então ela entra no templo, ela vai e ela faz uma oração ao Senhor. E a oração que ela faz é uma oração de entrega. Ela estava se sentindo um lixo, mas dentro do coração dela existe alguma coisa que extravasa diante do Senhor. Ela não ensaia uma oração bonita. Ela não diz mais ou menos o que está dizendo. E há um sacerdote próximo dela e ela balbucia a angústia, a dor, a latência da sua existência. E tanto é que o sacerdote não interpreta, e aquilo não está de forma semântica direta. Não está claro o que ela está dizendo.
Ela chega e ela balbucia, e o homem chega a dizer, o sacerdote ali, chega a dizer assim, ela só pode estar embriagada, ela está inapropriada, inadequada diante do templo. Eu não sei quantos religiosos nos acham inadequados quando nós estamos extravasando a dor e a nossa necessidade diante do Senhor. Eu queria lhe dizer uma coisa para você, quando você estiver diante de Deus, não se incomode com julgar de qualquer pessoa. Só Deus sabe como está o seu coração, só Deus sabe como está a sua alma. Pode ser que o sacerdote não entenda, pode ser que a igreja não entenda, pode ser que sua esposa não entenda, que o seu marido não entenda, que os seus amigos não entendam, mas só Deus sabe o que grita a sua alma. Queria que você prestasse atenção comigo nessa palavra, e se você ficar comigo aqui, e se você entender o que eu estou querendo comunicar para você, você vai sair dessa noite por cima. Ana entrou como lixo. Deus ouviu a oração de Ana. Amém? Ana estava se sentindo um lixo, com pena dela mesma, e Deus ouviu o balbúcio, o seu sentimento, o seu coração, e Ana coloca a sua dor para fora, diante de Deus. Mas Deus precisa levantar alguém para atestar o que ela está dizendo. Ela fala com Deus, mas é o sacerdote quem autoriza o milagre. Tem muita gente se achando, querendo resolver por si, decidindo por si, achando que se Deus não tivesse a importância de um sacerdote na sua vida, Ele não tinha levantado um sacerdote para orar por você. Deixa essa independênciazinha besta, idiota, que não vai lhe levar a lugar nenhum. É como a velocidade de uma criança que está aprendendo a dirigir uma bicicleta e pensa que já sabe. Ela sai correndo, mas vai cair. Ana estava se sentindo um lixo. Bem casada, amada pelo marido, mas dentro do seu coração havia uma dor, a dor da falta do fruto, a dor da falta do resultado, a dor da falta da colheita, a dor da esterilidade. Você sabe o que é a expectativa que as pessoas tinham a respeito dela? Porque era bem casado, junto dela tinha uma mulher chamada Penina. Essa paria um filho atrás do outro. Ela dizia, ei, você, Deus não lhe visitou, Deus não cuidou de você, você é um lixo. As pessoas estão dizendo para você, cadê você? Cadê o seu resultado? Cadê o fruto? Cadê aquilo ali? Estão zombando de você. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, Deus olhou para Ana quando ela se sentia um lixo. Olha para mim. Quando Ana volta de lá, ela volta com a certeza de que Deus ouviu a oração. Olha para mim. Ela entrou como lixo, mas fez uma oração a Deus. E dentro do seu coração já havia se transformado em luxo. Não precisou o filho nascer. Quando Ana saiu do templo, ela já saiu mãe, ela já recebeu a palavra, ela já recebeu a bênção e ela voltou para casa como luxo. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, não importa como você veio, não importa como você entrou aqui, eu quero lhe dizer como sacerdote da parte de Deus, hoje eu quero clamar ao meu Deus, e ainda que você esteja se sentindo um lixo, Deus vai devolver para você a certeza que Ele tem que tu és um luxo nas mãos do Senhor. Levanta as mãos para cima, aplauda bem forte ao Senhor, sem pressa de parar, com gritos de glória a Ele, pois Ele está intervindo na sua história. Ana saiu decidida a viver o luxo, zombada, desprezada, entrou carente, mas saiu suprida. Ela entrou pedindo, mas voltou oferecendo. Quando Ana ouve a oração, Deus ouve a oração de Ana, ela diz a Deus, Senhor, o Senhor quer me dar um filho, eu estou precisando tanto dele. Eu vi uma palavra essa semana que eu quero te entregar uma chave. Não é porque você está pedindo que Deus vai fazer. Pergunta
Pergunte assim: o que ele está querendo dizer com isso? Olha para o seu irmão e pergunte: o que ele está querendo dizer com isso? Augusto Mota, eu cheguei a uma conclusão de que Deus não nos ouve porque a gente quer que Ele nos escute. Deus só nos escuta se a vontade dEle casar com o nosso pedido. A nação de Israel precisava de um profeta novo, sim ou não? E Ana precisava de um filho. Entenda aí. Deus queria dar um profeta e Ana queria um filho. E Ana disse: se o Senhor me der, eu te dou. Deus disse: então assim seja feito. Tu queres um filho e eu quero um profeta. Eu te dou um filho e tu me devolve e eu faço dele um profeta. O segredo não está na forma que você pede. O segredo está no que você quer dar com aquilo que Deus lhe dá. É que destino você vai dar ao milagre que Deus lhe deu. O segredo não está no milagre, o segredo está no propósito do milagre. Quem entende essa palavra? Se você pedir uma casa e Deus quiser transformar essa casa em um ambiente de salvação, Deus vai dizer: eu quero uma casa que glorifique o meu nome nessa cidade. E você diz: Senhor, eu quero uma casa. Se a sua casa for para a glória de Deus, Ele vai abrir todos os caminhos para que você chegue a essa casa. Senhor, eu quero me casar. Deus quer fazer um casamento, que esse casamento se transforme em modelo e salvação para muitos. E você é solteiro e diz assim: Deus, eu quero me casar. Deus vai dizer: eu estou precisando de um casal que seja tremendamente missionário nessa cidade. Se você quer casar, eu quero unir o casal. Todas as respostas de Deus, elas estão atreladas ao propósito de Deus. Tudo que você pedir a Deus precisa ter um propósito para Deus. Ana entrou como um lixo, mas voltou como um luxo. Segundo momento que eu quero compartilhar com você está nas Sagradas Escrituras. Quando Jesus vai para a casa de Marta e Maria em Betânia. Capítulo 11 do Evangelho de João, versículo de número 39. Está escrito aqui na minha Bíblia, na sua Bíblia também. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal. Já tem 4 dias. Depois de 4 dias não tem mais luxo. Depois de 4 dias de morto, só tem lixo. Já cheira mal. Quero fazer uma aplicação para a nossa vida aqui. Há poucos dias atrás eu estava descendo meu pai numa sepultura. Em volta havia algumas lápides muito bonitas. Havia alguns condomínios. Se você vai aqui também nos cemitérios da cidade, você vai encontrar. De acordo com o nível financeiro, social, é o tamanho do espaço onde estão as pessoas ali. Assim ou não é? Você vê que tem alguns que são de cerâmica, tem outros que são de azulejo, tem uns que são de tijolo à vista, tem outros que estão em deterioração, tem alguns que são de mármore, colorido, branco, tem alguns que têm rosas naturais, tem outros que têm flores artificiais. A aparência até em beleza, mas o que tem lá dentro fede. Seja rico, seja pobre, seja formado, seja analfabeto, depois de 4 dias fede. A morte tem um fedor, a morte tem mau cheiro, independente de quem tenha morrido. De quem tenha morrido, a morte tem um mau cheiro. Eu acho interessante que você vai num velório, o corpo está ali, tem muitas flores em cima do corpo. Você consegue perceber o cheiro de rosa, sim ou não? De flores, cravos. Quem já percebeu isso? Mas você percebe que por trás daquele cheiro de flores já começa a vir um cheirinho de um corpo que está
se decompondo. Deixa eu te contar uma coisa. Existem muitas pessoas que elas têm uma aparência bonitinha, mas dentro são depositários de lixo. Existem pessoas que moram bem, que comem bem, que se vestem bem, mas a mente, o interior dessas pessoas são cheios de lixo. Lázaro estava com mau cheiro. Voltando ao problema de Ana, como foi que ela resolveu? Com uma oração. Uma oração seguida de uma entrega. Olhe para mim. As nossas orações só são atendidas quando elas estão seguidas de uma entrega da nossa vontade à vontade de Deus. Não é quanto tempo você passa em oração, é quanta renúncia você está disposto a fazer naquilo que você está entregando a Deus. No caso de Lázaro, já cheirava mal, era o lixo. Até que a palavra de Jesus entrou naquele ambiente mal cheiroso e do lixo. Eu começo a contemplar alguns rostos aqui, alguns tipos físicos aqui, e deixe-me incluir como principal destes. Eu tinha tudo para ser lixo, mas eu ouvi a palavra que modifica lixo em luxo. E você que ouviu essa palavra não tem mais o direito de voltar a ser lixo. Deus lhe chamou para viver o luxo de uma vida devotada e entregue incondicionalmente a Ele. Você não se alimenta de lixo, você não é lixão, você é luxo, restaurado, convertido. Portanto, a partir de agora, entre para viver os princípios da nova natureza que Deus lhe entregou. A Bíblia diz: se formos ressuscitados com Cristo, busquemos as coisas que são do alto e não nos apeguemos e não nos prendamos às coisas desta vida. Preste bem atenção. A palavra de Jesus entrou no túmulo de Lázaro. E quando a palavra de Jesus entrou no túmulo de Lázaro, a vida foi ocupando a morte. E a palavra foi restaurando os nervos, tendões, pele, tirou a rigidez, a flacidez. Depois de 24 horas é rigidez. Depois de 24 horas começa a flacidez. Depois de 72 horas começa a putrefação. Era nesse estágio que estava o corpo de Lázaro. Jesus disse: Lázaro, vem para fora. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você estiver no meio do lixo, emaranhado pelo meio do lixo, ainda que tenha uma irmã como Marta, que seja uma mulher de muito trabalho na casa de Deus, ainda que tenha uma irmã como Maria, que seja uma mulher de muita oração na presença de Deus, isso não lhe garante que você receba a vida. O que garante a vida é receber a palavra de vida no seu coração. A salvação do seu pai não lhe muda, a salvação da sua mãe não é para você. Você precisa ter um compromisso individual com Deus para você sair do lixo e entrar no luxo da que Deus tem para a sua vida. Entenda esse princípio para você. Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim: você está entendendo? Diga: não é a salvação do meu pai, não é a salvação da minha mãe. Diga: se desprenda do lixo, porque foste chamado para ser luxo. A palavra entra, Lázaro vem. Se você olhar o capítulo seguinte, estou no capítulo 11 do Evangelho de João, no capítulo 12,
Começa uma história interessante. Diz a Bíblia que, olha, preste bem atenção, como é que Lázaro está naquele... Ele é um lixo, ele tem mau cheiro. Mas eu vi que observando uma coisa, até no lixo tem coisa que é aproveitável. Peguei essa palavra e coloquei lá no Google assim, do lixo ao luxo. Aí apareceu um bocado de coisa reciclada. Aí tinha uma mesinha toda lascada, arrebentada, toda arranhada, toda quebrada. Aí na outra foto estava a mesa restaurada, pintada com vidro, toda restaurada. Eu olhei na outra foto, tinha 1 litro todo sujo. Na outra foto, esse litro era um abajur, uma garrafa, melhor dizendo, era um abajur já todo pronto. Eu olhei, na outra foto tinha um lixão cheio de garrafas PETs. Quando eu olhei na outra foto, tinham criado mudo, mesa de centro, sofá, cama e até um bote. Olha para mim. Até no lixo tem coisa que pode ser aproveitada, mas no lixo também tem coisa que não serve para mais nada. Deus era o garimpeiro que olhou na vida da sua família, na minha família, na nossa história, e viu que poderia ser reciclado, a mim e a você. Por isso nós deixamos o lixo para viver o luxo de Deus. Eu quero que você entenda isso nessa noite. No capítulo seguinte, agora já não tem mais um lixo, já não tem mais um mal cheiroso. No capítulo 12 está Lázaro na sua casa, e diz a Bíblia que uma multidão dentro da casa e uma multidão do lado de fora querendo entrar. Não era mais por causa de Jesus, já não era mais por causa da palavra de Jesus. Estavam entrando lá para ver Lázaro, aquele que não cheirava mais mal. Se o mau cheiro nos repele, o bom cheiro de Cristo nos atrai. Se quando nós estamos mal cheirosos com as práticas das pessoas que não conhecem a Deus, nós vamos ficando como que leprosos, mal cheirosos, abandonados. Mas quando Jesus vai entrando na nossa vida, vai se aproximando da gente, o que vale a pena permanecer com a gente. Diga para a pessoa do seu lado assim: se prepare para o luxo. Diga: Deus não te criou para o lixo. Quando você recebe essa palavra, pode manifestar dando um aplauso ao Senhor. Irmãos, há uma pessoa que tem tudo para ser um lixo, um luxo, mas era um lixo. A Bíblia diz que Jesus foi crucificado com 2 ladrões, um do lado direito e um do lado esquerdo. A Bíblia diz que teve um dos ladrões que era um lixo, mas ele falou para Jesus: Senhor, eu mereço morrer. Ele repreende o vizinho, o ladrão do outro lado, diz assim: nós estamos aqui porque somos ladrões, nós estamos aqui porque somos lixo, nós estamos aqui porque merecemos, mas esse homem aí não fez mal a ninguém. Senhor, não dá para eu consertar mais nada aqui nessa vida, mas eu não quero sair dessa vida vivendo como lixo. E Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. No momento do arrependimento, o homem deixa de ser lixo para se transformar em luxo. Mas entre o lixo e o luxo existe arrependimento de pecados. Sem arrependimento de pecados não há mudança de vida. E sem mudança de vida, o lixo continua sendo lixo. Pode vestir bonitinho, pode falar bonitinho, pode morar bonitinho, pode botar um perfuminho, mas é lixo. Mas quando há arrependimento, metanoia, mudança, o lixo vira luxo. Lázaro está cheio de gente, porque a sua vida agora era um luxo. Mas a Bíblia conta outra história também, que ela não tem o mesmo final. E eu deixei para terminar essa ministração com essa reflexão. A Bíblia
diz que Jesus encontra com um jovem, diz a Bíblia assim, que é um mancebo de qualidades, ou um jovem rico. Jesus se encontra com ele e ele diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele não pergunta porque ele tem uma curiosidade, ele está querendo dizer assim: eu vou dizer para ele que eu já tenho a vida eterna. Eu sou o cara. Se você dissesse assim: Jesus, esse cara sou eu. Eu não sei tu, meu irmão, mas tem hora que tem pessoas que a única coisa que eu tenho é pena. Pena. Porque todo aquele que se acha está tão perdido que ainda não foi encontrado. O apóstolo Paulo, ele era um homem santo de Deus, sim ou não, pessoal? Ele diz: Deus, tem misericórdia dos pecadores, a começar por mim, o pior de todos. O apóstolo Paulo. Isaías, capítulo 6, do livro de Isaías, no ano que morreu o rei Uzias, ele vê o Senhor, e quando ele vê a glória de Deus, ele diz: ai de mim, que sou pecador, tenho a boca imunda, habito no meio de um povo da boca podre, e os meus olhos agora de fato viu o que é santidade. Eu fico olhando gente que é pior do que eu, ainda acha que é bom. Mas para mim, irmão, se tu está respirando, minha irmã e meu irmão, é porque existe um negócio chamado favor, graça, compaixão, misericórdia, piedade de Deus, que está dando a oportunidade para você se arrepender, senão Ele vai lhe expor. Não é porque Deus está provando, é porque Ele está tendo paciência e misericórdia. Tem gente que Deus está tendo paciência, a pessoa pensa que Deus está provando. E vai, e vai, e vai. Até a hora de parar e embaraçar no próprio erro. Um mancebo de qualidade disse: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse assim: sabe os mandamentos? Ele disse: sei. Me arranja uma coisa difícil, porque isso aí eu faço desde criança. Jesus disse assim: então uma coisa te falta. Você que acha que é bonzinho, que é boazona, uma coisa te falta. E eu nem vou dizer o que é que te falta, porque a tua consciência diz o que é que falta. Mas existe um negócio interessante, é que Jesus diz assim: olha, falta misericórdia, falta generosidade, vai e vende tudo, divide com os pobres e me segue, e vai receber um tesouro no céu. E diz a Bíblia que aquele jovem era tão apegado e possuía tantas riquezas que ele não podia seguir a Jesus. Ele achava que era um luxo, mas a palavra de Jesus o fez perceber que ele não passava de um lixo. A palavra, ela entra nos ambientes mais profundos, e ela é capaz de parar uma guerra ou provocar uma guerra. A palavra é capaz de fazer um ato de reconciliação, e a mesma palavra pode ser usada para uma separação. A palavra pode apagar o fogo, mas a palavra também pode botar mais lenha na fogueira. Do lixo ao luxo, ou do luxo ao lixo. Na cidade de Itajubá, o pastor Ageu teve um problema parecido com o nosso aqui, nesse processo de mudança. E o único espaço que sobrava na cidade para que eles adquirissem era o lixão da cidade, que ficava numa barroca, num buraco assim. E Ageu chegou lá e disse: você vende isso aqui? O proprietário disse: sim. Eu vendo, mas isso aqui é um lixão. Aí Ageu disse: o senhor vende? Ele: vendo. Aí Ageu reuniu a igreja e começou a tirar o lixo. E começou a tirar o lixo. Encheu um caminhão de lixo, uma caçamba de lixo, 2 caçambas de lixo, 3 caçambas de lixo, 20 caçambas de lixo, 50 caçambas de lixo, e até ficou o buraco. Ele começou a colocar a terra onde tinha lixo. Depois que ficou limpo e vazio, começou a preencher.
E a igreja vinha e botava terra, e botava terra, e botava terra, e botava terra, até que nivelou. Depois dali eles começaram a colocar um fundamento, um alicerce, e ergueram uma igreja. Eu estava lá ministrando há muitos anos atrás, e Deus me disse: não pode ser edificado fundamento divino com lixo nas bases. Remova o lixo e deixe Deus preencher com as coisas que vão servir para edificar um lugar de transformação, de mudança, de regeneração. Onde havia morte, vai ter vida. Onde havia mau cheiro, vai ter perfume. Onde os urubus vinham, agora virão as águias. Deixa eu te dizer, lixo é comida de urubu. Você já viu o que é o perfume do lixo? Você já viu? Chama-se chorume. Chorume é aquele caldinho preto que fica um fedor, e dentro do chorume tem as lavas. Onde tem lixo, tem bicho. Diga isso para a pessoa do seu lado: onde tem lixo, tem bicho. Diga: onde tem lixo, tem urubu. Diga: onde tem lixo, tem miséria. Diga: onde tem lixo, pobreza. Mas quando o lixo é arrancado, a limpeza, a purificação e a restauração são intervenções divinas. E quando isso acontece, o lixo vira luxo. O que você quer fazer da sua vida? O que você decide da sua vida, você vai transformá-la em lixo ou em luxo. Não faça dos seus relacionamentos lixo, mas sejam luxo divino para as pessoas que estão próximas de você. Assim como Ana entrou se sentindo um lixo, mas voltou para casa se sentindo um luxo. Assim como Lázaro, que estava em estado de putrefação e cheirando mal, até que a palavra entrou e ele saiu vivo como um luxo. Hoje Deus quer dizer para você: um lixo ou luxo? O que você está vivendo será atestado pela sua conduta. O tempo ninguém resiste. O tempo expõe, mostra e revela. Você dirige um carro, aparece um pontinho de ferrugem, e você vai deixando e não cuida logo. Chega um tempo que você tem que cortar um pedaço maior. O pecado é um pontinho, mas vai passando o tempo, ele vai ocupando. E o pecado tem um negócio interessante, que ele vai tirando a sensibilidade. Primeiro pecado, você se sente mal. Meu Deus, eu fiz isso. Aí não consegue orar, não consegue vir à igreja, muda o lugar que senta, porque a consciência está pesada. Chega depois do culto para ninguém lhe ver, sai antes de terminar para não ser tocado. Mas vai acostumando, até que vai se tornando cínico, cínica, calejado, que pecar ou não pecar é a mesma coisa. E quando você percebe, um menino de Deus, uma menina de Deus, uma criança de Deus, que era um lixo, se transformou em luxo, e aquele que era luxo está virando lixo. Hoje eu quero dizer para você: só existe um remédio para o pecado. Pergunte-me assim: o que é, bispo? Arrependimento. Eu li um negócio interessante, Augusto, que me chamou a atenção, me impactou. A Bíblia fala da igreja de Laodiceia. Estava passando por um processo de frieza muito grande, de prática do pecado. Jesus então escreve para João na ilha de Patmos e manda uma carta para o pastor daquela igreja,
Observe que o conselho de Deus não é um conselho comum. Se fosse hoje, diz assim: chama um pregador de avivamento, convoca a igreja para uma grande vigília de fogo, traz uma banda de louvor. Não, o conselho é: arrepende-te, arrepende-te, arrepende-te. Não há avivamento e transformação, não é com corinho de fogo, não é com pregador de fogo, é com o joelho no chão, com lágrimas de arrependimento e clamor para que Deus lhe ouça. Não é com entretenimento, é com arrependimento. Não é com massagem no ego para encher a igreja. Não é concessão com o pecado. Não. É abandono do pecado. É renúncia do pecado para viver em santidade com Jesus. Isso é que é luxo diante de Deus. Do lixo ao luxo, ou do luxo ao lixo? Diga para a pessoa do seu lado: você decide. Amém?